Aham. Gravando. Pá, 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 pá. Beleza, então deixa eu só mudar minha visão aqui. Gallery Speaker. Gallery. Bacana. Então, galera, vamos lá. Então, eu acho que o Saulo e o Gustavo e o Navin aqui são novos, aqui no, pelo que eu me lembre, é a primeira vez de vocês aqui no nosso evento, né? Chegou o William agora. Então, pessoal, a comunidade ela tem dois objetivos principais. A primeira é aumentar o network dos brasileiros que estão aqui, né? A galera que veio e que necessariamente precisa aumentar o network, né? Conhecer mais pessoas. A gente mesmo aqui em 3 minutos de conversa, eu, o Saulo e o Fernando já criou aí um network bacana que pode até gerar um projeto no futuro. E também aumentar o conhecimento técnico da galera. De novo, 3 minutinhos de conversa com o Saulo e com o Fernando, a gente já viu que tem interesse pela parte técnica, né? E é justamente por isso que o Saulo veio participar desse nosso encontro. Então, dois objetivos bem simples: aumentar o network e ampliar o conhecimento técnico do pessoal, tá? Esse é o nosso 11º evento. E hoje a gente vai estar falando com o Fernando, tá? Apenas aí uma breve descrição sobre o Fernando. Ele é engenheiro de produção, trabalhou por 11 anos na maior empresa de produção de aço do mundo, a ArcelorMittal, lá no Brasil, atuando no processo de laminados a frio, como controle de qualidade dos produtos finais. Ele se graduou recentemente como Web Developer e participou de um bootcamp com foco na formação de Full Stack Developer. Atualmente ele está atuando junto conosco como voluntário no IT BR Canadá. Bacana? Feitas as devidas apresentações, Fernando, é contigo, cara. Vamos embora. Obrigadão. Primeiramente, agradecer pela oportunidade aí, acho que o pessoal que está acompanhando e futuramente vai ver esse vídeo também. A oportunidade de hoje que o José deu para mim aí compartilhar um pouco do conhecimento e conhecimento de aprendizado, porque todos nós a gente nunca vai parar de aprender, né? Eu venho passando por uma transição de carreira, então eu sempre gostei de tecnologia, né? Eu sempre gostei de tecnologia, foi uma coisa que me chamou muito atenção. Então, de 1 ano e meio para cá, eu foquei totalmente nessa área, então estou fazendo essa transição. E uma das coisas que me chamou muita atenção foi a parte do desenvolvimento, né? E hoje o José fez o convite para mim falar um pouquinho de Next, que é uma das ferramentas que eu estou aprendendo recentemente. Então, gostaria de compartilhar um pouco com vocês. O José vai ficar como suporte e toda pergunta a qual eu não consegui responder agora, talvez o José não conseguir responder também. Isso aí a gente vai anotar e depois a gente retorna, a gente promete que retorna com a resposta aí. Beleza, rapaziada? Vou compartilhar minha tela aqui. Vocês estão vendo minha tela? Eu tô. Beleza, bacana. Então vamos lá. Deixa só eu. Então, para hoje, assim, o que eu trouxe sobre o Nest? O Nest tem várias features, né? Várias características, os serviços que ele traz junto, mas eu tentei trazer eu acho que os mais importantes, o que está chamando a atenção hoje no mercado, o que está fazendo ele se destacar entre os demais frameworks em React, né? E de uma certa forma assim não tão profundamente, mais superficial. Então, primeiramente eu vou falar um pouco sobre conceitos, principalmente até o Saulo falou sobre a parte do server-side render, né? Então, eu vou falar um pouquinho sobre esses dois conceitos. Depois a gente vai entrar na parte de iniciar um projeto, aqui a gente fala hands-on, eu vou para essa parte de explicação aqui, toda a parte que está aqui, GetStar, Basic Filter, CS Support, Mass Automation, eu vou falar tudo isso durante o desenvolvimento, né, durante a codificação. E aí, durante esse processo, se alguém tiver alguma dúvida aí, o pessoal pode, escrever no chat aí, a gente vai tentando, à medida que possível, né, responder todas elas. Vamos lá. Falar um pouco de React, né? O que é o React? O React, ele é é uma library JavaScript, né? Ela é open source, ela foi desenvolvida para criar interfaces e UI components.
ela foi desenvolvida pelo Facebook, é mantida pelo Facebook e outras comunidades de developers e companhia. Ela traz o conceito de SPA, Single Page Application, e ela trabalha, também pode trabalhar server-side, mas normalmente trabalha como client-server render. Essas duas, como se fala, essas duas denominações, assim, eu vou explicar depois como é que ela funciona, para ter uma ideia dela. Então, basicamente, aí hoje o React ele domina o mercado na parte de framework para JavaScript. Uma pesquisa que eu fiz aí, ele está no topo, e depois vem os demais, né? E agora, na verdade, eu falei framework, né? Mas ele é uma library. E falando de framework, a gente vai falar sobre o Next. O Next é um framework para o React, né? Então, ele também ele é open source. Ele foi desenvolvido e ele é pela Vercel. Então, ele é um framework front-end para trazer funcionalidades como server-side rendering. O foco dele no início foi isso, agora ele já trouxe também, implementou como static server, static generation. Então, assim, outras características que eles vêm trazendo, né? Generation, static website. E aqui ele pode trabalhar nas duas pontas, por isso que eu coloquei aqui server-side rendering e client-server rendering. Só para demonstrar mais ou menos como é que funciona esse fluxo aqui, eu trouxe um fluxograma aqui falando como é que funciona por trás dos panos, né? Um single page application e como é que funcionaria um server-side rendering. Então, vamos imaginar que a gente fala que o browser, né, é o nosso cliente. Então, uma vez que a gente acessa o browser e a gente faz uma requisição, isso a gente falando do React, né, o React App. Então, assim, o React, ele entrega para nós, ele entrega um arquivo, né, chamado bundle.js, então, que ele contém todas as informações. Então, o conceito de Single Page Application, ele é uma única aplicação. E quem lembra de React aí, ele trabalha, o conceito dele é de componentização, então ele traz uma virtual DOM. Então, todo componente que ele mudar o status, ele recria aquela página, mas somente como, né, numa página só, ele não tem outras páginas, né? Por isso que ele vem Single Page Application. Então, imagina aqui, pensando no fluxo que eu vou, por exemplo, eu acesso meu website, eu vou fazer uma requisição para mim requisitar os projetos. Esse exemplo aqui é o exemplo que eu fiz uma aplicação para trazer aqui para mostrar para vocês. Então, você imagina assim, se fosse só em React, como é que aconteceria por baixo dos panos? Então, a gente vai acessar aqui no nosso browser, o browser vai carregar o bundle.js. E no momento que ele fez a requisição, ele vai no meu back-end, né, coleta essas informações e retorna em formato de JSON. Poderia retornar em outros formatos, ele retorna em formato de JSON. Uma vez que ele coletou essas informações, ele monta essas informações e alimenta um componente devolvendo para mim. Agora, como é que funcionaria server-side render, né? Então, a gente já é um pouquinho diferente. O Next, ele traz uma camada dentro dele, que é uma camada de node, de server. Então, acontece o seguinte, toda requisição que a gente faz, ela passa pela essa camada. Então, voltando, olhando pelo mesmo cenário que a gente vai fazer uma chamada de projeto, né? Eu quero consumir meus projetos, vamos dizer assim. O fluxo seria o seguinte. Então, se eu faço uma chamada, ela bate nessa camada do server. O server, uma vez ele recebeu essa chamada, ele vai até o bundle.js da minha aplicação, e no bundle.js, aí sim, beleza, agora eu preciso fazer a requisição. Aí ele faz essa requisição, vai até o back-end, coleta a informação, retorna, e o React, ele volta, ele monta o componente, uma vez que ele montou o componente, ele volta para o Node, que é o meu server. Só que dessa vez, em vez de eu estar recebendo do meu browser, né? Depois, no final, ele vai continuar sendo um bundle aqui, que ele vai ser HTML. Aqui ele vai trazer de forma estática para mim HTML e CSS. E você pode combinar também com um JS. Então, é um pouco a diferença que chamou a atenção, né? E se você, por exemplo, a gente trazer um exemplo aqui de por que, né, voltando aqui, por que faz sentido trabalhar com server-side render? Já hoje, a gente fala assim, o Google ele já tem a capacidade
entrar dentro de uma aplicação single application, em questão de indexação de sites, ele consegue ler, só que tem alguns crawlers e browsers que eles não conseguem fazer esse tipo de leitura, porque se eu mostrar para vocês aqui, por exemplo, o site da, deixa eu lembrar aqui, Casas Bahia, se não me engano, foi que eu acessei. Vamos dizer assim que o Google vai fazer uma indexação, então ele entra no site e o que ele lê é HTML e CSS. Hoje ele já é capaz de fazer isso aqui. Só que, por exemplo, tem algum serviço, por exemplo, se você fazer um embed, se eu não me engano, até dentro do Discord ainda não funciona, se não for, ele não consegue ler se ele tiver que fazer uma requisição. Na verdade, ele até pode ler, só que ele não espera que o teu React ele vai fazer, ele não espera para esse momento aqui, que ele faz a requisição e volta. Ele não espera por isso que esse conceito de server-side render ele trouxe muito recurso, né? Então, falando aqui, ó, se eu mostrar para vocês, se eu vim aqui e desabilitar o JavaScript, quer ver, ó, vocês vão enxergar que, nesse momento, o JavaScript está habilitado, né? Então, essa aqui é uma aplicação que ela é client e server-side. Então, assim, ela está sendo renderizada no cliente, no browser. O browser, né, através do engine V8, ele faz a transpilação do JavaScript e devolve para mim. Agora, se eu dar um refresh aqui, vocês vão ver que a informação mudou. A única coisa que é estático é isso aqui, entendeu? Então, essa parte aqui que o React traz, ele traz uma combinação, é muito bacana, a gente vai ver isso na frente, e assim, dá uma flexibilidade para você e te dá em ganho de performance, em ganho de agilidade, isso é muito útil para nós. Então, voltando aqui, falando o que é requerido hoje para você trabalhar com Next.js, né? Isso aqui eu trouxe da documentação, tá? Então, assim, lá tá, você tem que ter a versão 10.13 ou, né, ou a mais atual. É suportado por macOS, Windows, Linux. E para você criar um aplicativo, para você criar um projeto, né, do zero, você pode usar o NPX, Create Next App. Essa sigla aqui, ele é obrigatório, é mandatório você usar ela, tá? E o que vem depois aqui é o nome do seu projeto, então você pode colocar da maneira que você quiser, ou você pode usar o Yarn também. Eu costumo usar bastante o Yarn nos meus projetos, então até trouxe esse exemplo aqui. Beleza, vamos brincar um pouquinho com ele aqui. Deixa eu botar aqui, mostrar um. Vamos lá. Copy. Ok. Vamos criar uma pasta aqui, teste, que eu estava fazendo antes, test app. Ou file existe, ok. Deixa eu deletar ela aqui. Vamos lá. Então, o comando que eu falei anteriormente lá, yarn create, beleza? Estou utilizando aqui, eu vou iniciar o nome da minha aplicação vai ser FFCS. Então, vai criar uma aplicação, já criou, eu vou entrar dentro do folder. Ok, e agora aqui eu vou abrir o Visual Studio Code para visualizar o projeto, aí é de acordo com o editor que vocês trabalham, né? Isso aí fica de acordo com cada um. Beleza. Quando a gente criar uma aplicação React, essa é a estrutura básica que vem. Essa é a estrutura que ela traz. Né? Páginas, o folder Pages, Public, Styles, começando pelo mais básico. Né? Essa pasta Pages aqui, ele pode ficar somente em duas situações, assim como está, ou a gente pode usar, como também aviso muito normal vem em aplicações, dentro de source. Né? Se a gente abrir a página Pages, a gente vai ver que a gente tem uma pasta API, que eu vou falar depois dela. A gente tem esse arquivo aqui, underline app, depois eu vou explicar o que é. E tem esse arquivo index.js, que ele que seria a nossa home. Se a gente ver aqui, home,
ele está como, mas fala, o nosso componente home. Novamente falando, o Next.js, ele é um React puro. No fim do dia, você vai estar lidando com React. Então, a curva de aprendizado, assim, no meu, assim, com a minha experiência, é muito rápido, né? Você não sente tanta dificuldade. Então, deixa eu rodar só essa aplicação aqui. Primeiro, deixa eu só explicar uma coisa, voltando. Olhando o package.json aqui, em questão de dependência, para ver como é enxuto, ele trabalha somente com 3 dependências, o Next, o React e o React DOM. E ele tem 3, a gente olhando para o script aqui, ele tem o desenvolvimento, né, o ambiente de desenvolvimento, o ambiente de build, e esse ambiente aqui, ele não é como é que se fala? Muitas das vezes alguns têm como esse desenvolvimento, mas nele aqui é um ambiente de produção, ele simula como um ambiente de produção. Então, até se eu tentar nesse momento aqui fazer assim, ó, yarn start, eu rodei npm, deixa eu ver se vai. Deixa eu ver, eu tenho uma aplicação aberta aqui já, então, deixa eu fechar essa aplicação primeiro. Ó, ele vai dar um erro aqui, por quê? Porque eu não tenho a pasta, eu não tenho build. Então, quando eu uso o yarn start aqui, ele vai buscar a informação através da pasta build que ele cria. Beleza. Falando um pouquinho, começando, deixa eu só fazer um negócio aqui para eu não perder a minha vida de apresentação aqui, para não me perder nos itens, nos tópicos. Deixa eu voltar aqui. Beleza. Eu vou começar falando sobre primeiro, vou falar sobre a estilização, uma coisa assim, muito assim, aqui na estilização, já é possível ver aqui que ele traz mas falar, ele te dá a oportunidade de você aplicar um estilo global na sua aplicação e ele também traz um conceito que quem conhece aí uma lib, não sei se é lib ou framework agora, mas é a style componente, ele traz muito assim, ele traz a questão de Unique ID. Ele cria uma classe, né? Ele cria uma classe com Unique ID. Então, para não dar, para não dar problemas em conceito de escopo, né? Quando você trabalha no mesmo escopo, imagina que você cria 2 componentes e esses 2 componentes eles estão com a mesma, utilizando a mesma classe e acaba dando um conflito. Então, quando você usa no Next, ele já é, de forma nativa, só que você tem que descrever dessa forma. Você tem que usar essa parte do módulo, porque essa parte do módulo aqui, ele vai inserir de forma somente em escopo. Então, só vai estar presente dentro daquele componente. Falando um pouquinho agora, quem trabalha com React aí sabe que para criar rota, a gente tem que fazer toda a parte de roteamento, tem que criar rotas específicas para cada parte, né? Então, imagina, vou criar um website, eu tenho a rota home, about, sei lá, outras partes, todas elas a gente tem que criar e tem que direcionar os caminhos. Uma outra coisa que o Nexus está aí, isso eu acho que é uma grande sacada, acho que é uma das coisas, primeiro, assim, a gente já bate, já olha, o Next ele trabalha como File System Host. Então, por que eu no início já falei que essa página ela não pode ser renomeada e ela só pode estar em dois ambientes, ou dentro da pasta source, ou dentro da pasta ou fora, porque através dessa pasta aqui, tudo que for criado aqui dentro dela, né, sem, mas só aqui, se eu criar aqui nesse momento aqui, por exemplo, about.js, nesse momento ele já criou para mim uma rota about.js, né? Porque ele roda como file system host. Ele trabalha em cima do arquivo que foi criado. Deixa eu só fazer beleza. Eu vou trazer agora um projeto que eu comecei a dar explicação lá no fluxograma. Para mim, ele tem mais, assim, já fiz várias coisas neles. Se eu tentar fazer tudo que eu fiz nele aqui, eu posso gastar mais tempo, então eu já trouxe pronto. Fazer igual a Ana Maria, bota o forno, o bolinho no forno já está todo prontinho, bonitinho, né, para não ter medo de errar. Mas vamos lá. A aplicação que eu montei, ela tem o mesmo, como é que se fala?
a mesma estrutura, né? A gente pode ver ela tem a mesma estrutura, só algumas coisas que eu implementei. Então, quem trabalha aí com React sabe que a gente cria a parte de componente, então a gente deixa isso fora, né? Mas você pode também inserir dentro, mas automaticamente a gente deixa isso fora. E voltando falando sobre CSS, então vamos lá. Eu vou abrir somente um aqui para a gente falar sobre a estilização. Tá vendo que aqui, ó, a estilização, mas fala, importando ela somente no meu componente. Eu não importo dentro do meu, mas fala, de toda a aplicação. Agora, o global CSS, sim, ele vai ser importado dentro da minha, mas fala, de toda a aplicação. E quem é o arquivo, mas fala, o file que ele representa a minha aplicação, esse ftstx aqui. Se a gente olhar ele aqui, ele é como se fosse, se eu não me engano, no React, ele tem um aplicativo que a gente fala lá, o server, onde ele renderiza eu não lembro agora direito, mas a div root, né? Ele renderiza uma div. Então, aqui é a mesma coisa, vocês podem ver aqui, ó, o CSS está sendo injetado aqui dentro. Vamos lá, vamos iniciar, vou mostrar para vocês aqui a primeira página. Deixa eu só lembrar aqui. Ok. Antes de eu começar a falar sobre a parte de data fetching, falar sobre imagens, o Next ele traz um conceito também de otimização de imagem. Então, uma coisa muito importante, vocês podem ver que ele tem uma pasta pública aqui. Então, tudo que está aqui, óbvio, né, já o nome já próprio diz, tudo que está nessa pasta pública aqui, ela é acessível pelo lado do cliente, então ela fica... Só que uma vez quando a gente trabalha com imagem, o Next, de trás dos planos, ele já faz ele já faz automaticamente, eu não preciso configurar, uma parte de otimização. Então, imagina que, por exemplo, eu carrego uma imagem muito grande, automaticamente ele e fugiu a palavra. Ele faz não, o resize da imagem. Ele optimiza? E optimiza, exatamente. Obrigado, José. Para em termos de performance. Né? Então, não preciso, no React a gente tinha o costume de começar a utilizar algumas libraries para isso, aqui já é também de forma nativa. Beleza, falando um pouco de pages, falando um pouco de página, né, criação de página, vamos lá. Uma coisa muito importante, o React, o Next, ele já traz como standard toda a página que você cria. Aqui, deixa eu mostrar aqui, deixa eu entrar aqui. Toda página que você criar, que você não tá consumindo nenhum dado, sei lá, de banco de dados. Você só tem, vamos dizer assim, você só tem um componente aqui que é um componente HTML, CSS. Por padrão, o Next.js, ele já gera isso como de modo estático. Então, se eu gerar aqui só para vocês verem, só para já não perder a linha de raciocínio, se eu fazer um yarn build, só para vocês terem ideia, e aí vai me ajudar a explicar. O Next ele tem quatro tipos de geração de página. A gente vai ver aqui que ele tem o server-side render, né, at runtime. Então isso aqui ele é criado na parte do servidor. Ele também ele tem a parte estática. Então por padrão ele é isso aqui, ele é estático. Então toda a página que você cria e ela não consome nada do server, nada do servidor, mesmo você não configurando, mesmo você não passando nenhuma configuração, ele já é nativo, ele gera para você de forma estática. Aí nós temos também aqui outra, que é SSG, Automatically Generate Static HTML. Então, ele faz a combinação, né? Então, ele gera de forma estática as propriedades, mas também ele traz para você a parte do dinamismo. E tem a última parte aqui, que é muito da hora, isso aqui eu vou falar um pouco mais tarde, para não perder o bolo a cereja do bolo, né? Deixa eu só falar um pouquinho. Beleza. Se ficar complicado entender o que está acontecendo aqui, pergunta no chat aí que eu vou tentar responder da melhor maneira possível. Então, eu criei uma aplicação aqui. Deixa eu até rodar essa aplicação primeiro, já para nós enxergar ela. Formato dev. Beleza. Eu vou vir aqui.
Beleza, essa aplicação que eu criei para apresentar hoje aqui no evento. Então, basicamente, eu criei né, um header aqui, eu tô coletando informação do meu GitHub. Eu estou trazendo os projetos que eu tenho no meu GitHub aqui, eu estou então, consumindo isso da minha API. Bom, vamos lá. Começando, falando um pouco dessa primeira página, da minha página home. Como eu falei lá, falando em data fetching, a gente tem dois tipos de data fetching. A gente tem o get stacked props, a gente tem o get stacked prop e a gente tem o get server side props. O que quer dizer isso? O que acontece aqui? Quando a gente roda a aplicação no Next, ele faz o quê? Ele lê, né, nosso arquivo aqui, JavaScript, ele vem aqui nesse momento, ele pega as informações, passa isso como propriedade, e depois, passando como propriedade, eu consumo aqui no meu componente. Então, dessa forma, o que ele está fazendo? Ele está consumindo a informação antes de ele renderizar essa página para você na tela. O que ele faz? Ele faz um pré-render. Se a gente, como é que fala? Se for olhar lá na documentação, vai ver que o Next ele tem chama-se por standard, ele é pré-render. O que ele consegue? Ele já faz o pré-carregamento das informações. Então ele não precisa, quando eu venho, abro aqui, até se eu mostrar aqui para vocês, ó, aquilo que eu mostrei no site da Casas Bahia, e desabilitar aqui, vocês vão ver que a estilização ela vai sair, mas todos os dados que eu consumi, ele está estático, né? Então, beleza, deixa eu voltar lá. Volta. Beleza. Tá. Então, o que acontece aqui? Quando eu utilizo essa funcionalidade, que é o get stacked props, eu pego uma informação, eu pego qualquer dados, eu injeto no meu componente de forma estática. Então, quando ele é criado, ele já tem essa informação. Agora, a gente tem a gente tem outra opção, que é o get server side render. Então, deixa eu mostrar para vocês onde é que ele está. Está aqui, get server side render. Então, deixa eu ver se eu voltei aqui, beleza. Antes que eu falar sobre ele, isso aqui é muito importante, é uma coisa o que significa esse revalidate aqui? Então, vamos dizer assim, se eu estou provendo as minhas informações de maneira estática, se eu não tiver isso aqui, ela não vai mudar, correto? Só vai mudar se eu refazer novamente um build. Então, o que acontece? Essa função revalidate, que ela acontece o seguinte, é isso aqui em segundos. Se eu passei a 10 segundos, então eu quero o seguinte, a cada 10 segundos, ele vai gerar uma nova versão para mim dessa versão estática e vai devolver para mim. Isso aqui é muito legal porque pensa assim, vamos falar assim, nós temos uma aplicação e essa aplicação ela vai consumir alguma informação no banco de dados. E vamos dizer que, por normal, essa informação não muda no banco de dados. Vamos dizer assim que ela demora a mudar. Então, a gente imagina assim, vamos falar assim, se 100 pessoas entrarem no meu website e acessar a minha home, ele vai fazer 100 requisições do banco de dados sem necessidade. Então, o que acontece nisso aqui é que ele faz o seguinte, eu posso colocar, eu não lembro agora o limite que a gente pode colocar de tempo aqui, mas você imagina o seguinte, ele vai fazer, à medida que eu coloco como revalidate aqui, como é que se fala? Alguém acessar o meu website, ele vai fazer, à medida que ele acessar o meu website, ele vai acessar de forma estática. E daqui a 10 segundos, se algo mudar, daqui 10 segundos, ele cria uma nova versão, dos dados estáticos que estão servindo para mim através do componente. Então, isso aqui ajuda muito, porque isso aqui, por exemplo, em outras aplicações que eu trabalhei, para, por exemplo, você trabalhar com questão de performance, a gente cria uma camada, por exemplo, quando trabalha com banco de dados, pode ser um dos exemplos, você fazer uma forma de cache. Se a informação não mudou, você tem uma informação cacheada e você devolve essa informação. Isso aqui ele evita, então não necessariamente você precisaria fazer. Beleza. Falando agora sobre esses dois aplicativos, o que é o app, eu já falei, e o que é esse documento /documento TSX.
Então, uma das coisas, como eu falei lá atrás, que o Nest ele traz uma das funcionalidades para ajudar em questão da indexação, dessa parte do tudo, é o quê? Que toda parte que você, por exemplo, se você gostaria de mudar, por exemplo, a parte do head da sua aplicação, você quiser mudar, colocar diferente, tudo que você colocar nesse documento aqui, todo arquivo, toda a página que é criada, toda a página que é criada aqui, ela vai herdar essa informação aqui. Ela vai herdar essa informação aqui. Então, eu estou injetando por aqui, ó, dentro do body. Beleza, deixa eu lembrar agora só um pouquinho. Ok. Deixa eu só mostrar um pouco da aplicação. Vamos lá, home. Eu tenho a pasta blog. Ok. Beleza, deixa eu botar aqui. Repositórios. Tá. Uma outra coisa que o Next trouxe, eu achei muito bacana também, a questão de rotas dinâmicas. Aí é uma coisa que, assim, que foi um conceito novo que eu vi, assim, que me chamou muita atenção. Vamos lá. Deixa eu tentar mostrar aqui para vocês. Deixa eu lembrar aqui. Ok. Vamos imaginar o seguinte. Como exemplo que eu estou utilizando aqui. Eu estou indo lá na API do GitHub e eu estou coletando, por exemplo, quando eu clicar aqui, ele vai direto, eu tenho que estar, deixa eu carregar. Eu não queria mostrar isso agora, então deixa eu fazer o seguinte, vou fazer por aqui, já está no cache, é mais fácil. Beleza. Beleza. Imagina o seguinte, a gente falando de rotas dinâmicas. Vamos imaginar como se, por exemplo, como funcionaria um e-commerce. Vamos falar assim que a gente tem uma lista de produtos lá, né, sei lá, 100 produtos. Como é que funciona essa função? Como é que funcionaria essa função aqui? Deixa eu fechar isso aqui. Só minimizando aqui. Beleza. Como é que funcionaria essa questão de rota dinâmica? Rota dinâmica aqui. Mais uma vez aqui, eu tô provendo informações estáticas, ó, get static properties, só que dessa vez, quando eu trabalho com rota dinâmica, eu tenho que ter uma outra propriedade que é chamada get static path. O que ele faz aqui? Nesse momento, o que acontece é o seguinte, quando é gerado o build, ele vai na minha API, onde eu estou indo, ele coleta todos os itens, ele consegue coletar todos os caminhos, mas ele não coleta os dados, ele coleta todos os caminhos e já deixa pronto para mim. Aí você pode perguntar assim, não, beleza, só que e se lá na frente um item for adicionado? Depois eu vou mostrar aqui. Como é que isso vai ser atualizado? Porque aqui ele só vai recriar essas informações, correto? Por exemplo, se eu vier aqui, se eu ir lá no GitHub, criar um novo projeto e atualizar, ele não vai trazer. Porque no momento do build da aplicação, ele gerou os paths que já tinha. Então, aí que entra a sacada dessa informação aqui, ó, fallback. Pode ver que esse fallback está true. Então, acontece o seguinte, quando cai um novo item, você imagina o seguinte, quando cai um novo item lá, que esse item foi criado agora, ele não tem um paths, ele vai lá na minha API, ele pega toda a informação e monta novamente uma nova lista de paths. Ele devolve uma nova lista. Então, para isso, quando a gente utilizar o fallback, quando a gente fazer o uso do fallback, a gente tem que lembrar que dentro da nossa aplicação, a gente tem que ter, um aviso que é, se eu tiver, porque assim, você imagina o seguinte,
Deixa eu pegar, vou fazer um exemplo aqui, rapidão. Deixa eu entrar no meu GitHub aqui. Deixa eu criar um novo projeto aqui, só para demonstrar. Repositórios, new, test, next, yes. Beleza, criei. Beleza. Se eu, pode, até eu vou fazer o mais falar. Ele gerou novamente, correto? Porque aqui nesse, na verdade, deixa eu fazer diferente. Deixa eu ver a falsa aqui. Senão vai dar falso. Deixa eu criar um outro aqui. Deixa eu voltar lá. Deixa eu criar um novo repositório. New. Beleza. Ó, agora eu vou fazer, eu vou. Caraca, eu estou errando aqui. Validate. Na verdade, o que ele está fazendo é toda vez que você faz um refresh na página, ele chama a tua Ele está API. chamando novamente, O que você quer é justamente evitar essa chamada da API, não é isso? Isso. Eu não lembrava o. Tá, mas beleza, eu vou pular essa parte aqui. Mas a questão, essa questão do fallback é o seguinte: imagina que cada vez que eu começo a falar, tiver que incremento um item no meu banco de dados, eu tenho que gerar uma nova página estática. Esse fallback ele vai reconhecer que o meu caminho ele não está ali, ele vai fazer essa chamada, por isso que está acontecendo isso, e ele vai devolver essa informação para mim. Eu entendi essa parte. Eu tenho um exemplo que isso aí fica bem prático. Tipo, teve um projeto que eu fiz que aí a gente não estava usando esse get static props. A gente estava usando o get server props. Uhum. Aí, mas só que tipo a gente não ia colocar a aplicação de fato em um servidor. A gente ia colocar no storage file da Amazon. Ou seja, era o conteúdo tinha que ser estático. Então, naquele cenário que a gente precisava, devido à infraestrutura que a gente estava utilizando, não fazia sentido a gente estar utilizando o getServerProp, mas sim o getStaticProp. Porque quando ele gera o bundle, ele já gera com tudo lá dentro. Isso, exatamente, verdade. Beleza, então assim, isso aqui, essa parte aqui, deixa eu ver isso aqui, não tem mais, né? Agora eu vou falar a parte de API. Essa parte é bastante bacana, porque muitas das pessoas que, tipo, eu estava vendo alguns tutoriais semana passada, até algumas pessoas perguntavam, né? Com Next.js não tem necessidade de você mais não criar um back-end para sua aplicação? Não seria, porque não seria assim. Eu acredito que teria que sim, porque imagina assim, qualquer coisa que a gente fazer em server-side render, a gente vai ter um tempo de processamento. Então, quanto é esse tempo de processamento, você vai tornar a sua aplicação cada vez mais pesada. Só que isso aqui traz uma sacada muito grande, que é o seguinte: para pequenas coisas, como assim, um fluxo de autenticação, sei lá, você consumir uma database ou algo do gênero, isso aqui te dá uma versatilidade de você fazer as coisas. Então, nesse exemplo aqui, eu estou utilizando um fluxo de autenticação, que até eu coloquei ali como exemplo. Então, vocês podem ver aqui que eu configurei, eu não fiz nada mais do que eu injetei um provider dentro de uma rota dinâmica, eu estou usando um serviço pela Auth0, né? Se a gente for aqui no site deixa eu pegar aqui rapidinho, Next.js, Next.js, Documents, deixa eu lembrar aqui, caramba, aqui Authentication.
Ó, eu estou usando isso aqui, ó, Next Op exemplo. Opa, perdão, não é isso aqui não. Deixa eu mostrar aqui. Esse aqui. Mais fácil de mostrar, entrar direto na página do local. Deixa eu ver. Esse aqui também. Tá, não vou estar aqui para fazer login mas a única coisa que eu estou fazendo é o seguinte, eu estou na minha API, por isso que eu falei que eu trouxe o exemplo, né, para que serviria um dos exemplos que você poderia usar aqui na camada dessa camada de API aqui, porque você imagina assim, aqui você pode criar uma parte de autenticação, se você quiser, como esse exemplo que eu fiz aqui, eu trouxe outro aqui, eu estou consumindo uma informação, né, ó, eu tenho um outro exemplo aqui que é artigos, eu consumo a minha database local aqui e respondo para ele em forma de JSON. Então, tem vários caminhos, várias coisas que a gente pode utilizar nessa parte de API aqui. Nesse exemplo do Next aqui, simplesmente eu estou criando um provider aqui. Então, se a gente ir lá para a aplicação, por isso que eu não quis entrar aqui e já fazer a autenticação, porque se eu fizer, ele vai automático. Então, nesse momento aqui, ó, você pode perceber, ó, eu vou fazer o sign-in, né? Vou fazer o sign-in, eu vou entrar com o Google. Depois ele vai me redirecionar novamente para acho que esse navegador, não, beleza, eu vou fazer aqui. Eu vou fazer nesse navegador aqui, senão ele vai ter que fazer as coisas. Mas já está aqui, ó. Esse browser aqui já tem salvo a coisa. Então, aqui, uma vez que eu fiz o sign-in, ele passa para aquele processo e me redireciona de volta aqui. Uma das coisas assim, que até que eu senti, tipo, quando eu comecei a aprender o Next.js, eu falei, pô, e agora? Como é que faria com questão de rotas privadas? Né? Como é que seria essa questão? Por exemplo, esse serviço que eu estou consumindo aqui, ele traz um serviço de section, né? Então, deixa eu mostrar para vocês aqui. Ele traz um serviço de section que eu consigo um hook, né? Eu consigo, então, verificar se eu tenho uma sessão. Então, isso você pode fazer de outra maneira também, você pode criar da sua própria maneira e você consumir, você checa. Uma maneira que você pode fazer, você pode criar, por exemplo, criar rotas privadas, né? Vamos falar assim, rotas privadas dentro de uma aplicação. Você pode fazer gravar essa informação em local storage, não é muito recomendado, mas você pode também usar cookie. E uma dessas também como esse serviço aqui que eu estou utilizando agora. Então, o que acontece é o seguinte, a única coisa que eu faço aqui, eu verifico se eu tenho sessão, se eu não tenho sessão, eu faço um router, eu redireciono ele para minha página de, como é que se fala, inicial. E para ele não me mostrar nenhum dado, porque se eu não tiver isso aqui, ele vai mostrar os dados aqui, mesmo assim. Ele vai dar uma piscada e vai voltar. Então, eu criei essa informação, loading, então ele já redireciona na mente. Então, se eu vim aqui, ó, vou fechar isso aqui já para não atrapalhar. Aqui. Se eu vou, o blog aqui, ele é uma, como é que se fala? Ele é uma rota privada. Então, vocês vão ver aqui, eu fiz o sign out, né? Então, se eu clicar aqui e tentar, ó lá, loading, ele vai voltar. Ele jogou de volta para cá. Então, sim, outra coisa bacana também é que você pode estilizar a página também em outras aplicações também, em outros frameworks você consegue fazer isso, mas eu achei bastante bacana essa questão da página 404 aqui. Então, eu deixei somente esse about aqui como exemplo. Então, se eu clicar nele aqui, ele vai dar como o 404, né? Então, eu consigo controlar toda essa parte também. Deixa eu lembrar mais alguma coisa que eu queria demonstrar. Tá aqui. É isso que eu queria mostrar. Deixa eu ver aqui, deixa eu só lembrar, deixa eu ver um negócio aqui rapidinho. Só um pouquinho. Eu deixei full. Tá.
naquela hora que eu estava tentando ver a informação, eu estava vendo a informação no lado errado, na situação errada. A listagem aqui, ele vai sempre trazer. É por isso que eu falei, pô, mas por que está acontecendo isso? Está errado. Não, a questão é a seguinte, quando eu entro nesse componente aqui, né, ele passa, se a gente olhar pelo parâmetro aqui, ó, está vendo, ó, ele não consegue encontrar. Foi aquilo que eu falei, ele não tem os path carregado, né? Então isso aqui foi novo, no momento que eu rodei a minha aplicação aqui, eu não tinha esse teste 2 aqui. Então agora eu vou fazer o seguinte, eu vou passar essa informação para true e ele deve funcionar. Deixa eu não, não devia ter feito isso. Não, beleza. Agora eu já fiz. Não, beleza. Eu posso refazer isso de novo depois. Espera aí. Ó, aqui. Deixa eu ver aqui. Deixa eu fazer de volta. Deixa eu ver aqui. Só um pouquinho. Oh, ok. É que o projeto também ele é uma rota privada. Ó, aí você vê, ó, agora, como eu fiz o build novo, ele acessou. Aí agora eu vou fazer mais um teste novamente, eu vou criar outro projeto lá, para a gente ver essa sacada aqui que ele faz lá. Ok, new teste. Master test. Beleza. Beleza. Aqui na listagem ele vai aparecer. Já apareceu aqui, correto? Nesse momento, eu demorei muito, mas é o seguinte, o que acontece é o seguinte, quando eu criei um novo, e ele temporizou 10 segundos, ele recria novamente. E quando bateu no fallback, ele foi lá e recriou o caminho novamente. Por isso que naquela hora eu não estava conseguindo, como é que fala, visualizar direito, como é que fala, por que não estava funcionando. Beleza, deixa eu falar a parte de... Bom, eu falei sobre a autenticação, vou falar um deploy, fazer um deploy dessa aplicação. Eu vou trazer aquela que eu fiz no início, que é muito, vamos assim, é mais simples. Beleza. Deixa eu fazer um negócio aqui rapidinho, só para... Tem duas... Eu vou só utilizar o exemplo como a Vercel aqui. Beleza. Deixa eu só fazer o seguinte, NetJS, deixa eu ver. Vamos lá, aqui, beleza. Eu acho que você colocou 2 Git. Porque ele já vem. Ele já vem com... Beleza. Deixa eu copiar o outro aqui. Para ver se eu posso começar a tentar. Beleza. Ok. Fechou. Teoricamente, ele já é para carregar. Next, etc. Ok? Aí tem duas maneiras que a gente pode utilizar. A gente pode utilizar o CLI para fazer o deploy, ou a gente pode utilizar direto por aqui. Eu vou fazer por aqui, é mais fácil e visual. Vamos lá. A minha conta ela está integrada junto com o meu GitHub, então eu posso utilizar somente, eu venho aqui, visualizo o meu projeto que eu quero, dou importar.
Então, aqui eu só seleciono, por exemplo, a conta que eu quero que ele vincule, vai ser a minha conta. Se eu quero utilizar o mesmo nome do projeto aqui, se eu precisar colocar alguma ambiente, vai falar, environment variable, né, variável ambiente, aí eu posso configurar aqui tudo aqui. É bem simples esse passo de processo de deploy. Aí eu vou fazer o passo de deploy agora, e agora vai começar. Vamos ver se passa. Vamos lá. Ô, Fernando, deixa eu te fazer uma pergunta. Esse Vercel, ele é uma estrutura própria foi criada própria para o Next? Na Você verdade, sabe falar? não teria tanto, não teria mais falar esse conhecimento, mais falar para, não, porque eu acredito que não, eu não tenho todo esse embasamento para responder, mas deu erro aqui, não can't ok. Yarn build existe, ou using Yarn. Por que deu isso agora? Tá, voltando ao que eu estava respondendo. Eu já, como se fala, ele na verdade ele é um, como se fala, é um ambiente onde você pode, como é que é? Hospedar outros projetos também, não só necessariamente com o Next, né? Então ele tem mais opções de você fazer. Acho que chamava Zeit antigamente. Zeit. ZEIT. Aí depois eles mudaram e eles são bem otimizados para aplicações Nexus. Eu vi a maioria das documentações que eu vejo sobre Next, eles colocam, geralmente quando eles fazem deploy, eles fazem deploy nesse ambiente aí. Na verdade o Next é dele, se eu não me engano, né? Por isso que eu tô perguntando. É mantido por eles. Cara, eu vou ter que dar uma olhada nessa questão de deploy aqui. Ele tá dando um erro aqui. Só deixa eu ver. Quem resolve? Size home, ok. Home. Index. Ah, tá. Já sei. É que eu mudei. Você mudou o diretório, né? Diretório. Deixa eu ver aqui. Sim. Deixa eu testar se ele vai aqui. Ele agora. Ok, global. App, alguma coisa. Detalhes. Ô, Saulo, se você quiser, pode fazer tua pergunta já. Já aproveita o embalo enquanto ele... Não, eu ia perguntar, ele acabou tocando no assunto, eu ia perguntar do Styled Components, mas quando ele começou a falar, ele já falou um pouquinho. Isso, foi tranquilo. Show de bola. Ah, tá. Agora eu tenho que tirar essa bagaça aqui que eu criei, mas não tem nenhum conteúdo. Vamos lá. Foi. Então, agora a gente para conseguir. Mas você deu push? Eita, nós. Rodar na tua máquina não vai subir o bagulho, mano. Rápido, né? Cara, tem que brincar um pouquinho nesse Vercel aí, cara, que eu já vi muita gente... Da hora, cara. Você usa... Tem um monte de gente usando. O Netlify também eu acho muito tranquilo de utilizar. Cara, é que assim... Então, Netlify só usei uma vez. Uma vez só para fazer teste. Mas só tem muita plataforma hoje que... Pensa, olha, poucos passos você já coloca sei lá, um exemplo, um prototype em produção para você, sei lá, se quiser testar com seu cliente, tirar
fazer uma janela de testes, né? E até, por exemplo, uma pequena aplicação, se você quiser também, você tem planos pagos da Vercel, então, tanto Vercel quanto Netlify, você pode pagar, você pode criar seu próprio domínio, bastante bacana. Sabe uma coisa que eu achei muito interessante nesse Vercel? Se você, por exemplo, você está trabalhando na master, se você subir uma outra branch, digamos que você cria uma branch lá, dev, você consegue executar as duas. Você consegue ficar com a master, com a branch, com a master branch, com a dev branch, e até mesmo se você criar uma outra e você quiser comparar, você tem como comparar. Isso eu achei muito legal, cara. Deixa eu fazer aqui visitar agora, tá aí. Essa aqui como foi aquele aqui, mais falativo padrão que eu trouxe do Next, quando eu criei. Ele já está rodando na versão aqui, ó, Next, XS. Se eu entrar aqui, ele já vai jogar direto para a página do Next. Bom, o que eu tinha para falar, mas é assim, eu acredito que o que eu queria talvez passar, eu acho que eu consegui passar aqui. Se for um pouquinho confuso, pessoal, me desculpa aí, mas à medida que possível, se tiver alguma dúvida aí, nós vamos passar. Bacana, show de bola. Cara, obrigado. E eu queria, antes da gente passar para um próximo tópico, eu queria te fazer uma pergunta. Quando a gente começou, principalmente quando a gente começou os bate-papo sobre esse lance do voluntariado lá dentro do ITBR, você não conhecia o Next.js, certo? Você só tinha trabalhado com React puro. Isso, exatamente. O que é que você achou? Tipo, tua percepção em relação à tecnologia, tá? E aí também tem outra coisa, né? Quando eu comecei a conversar com o Fernando sobre a gente começar a trabalhar, porque assim, não é começar a trabalhar, começar a criar mais portfólio para ele, né? Para ele ter mais experiência e aí conseguir uma vaga dentro do mercado, como ele falou no início da explicação, ele está fazendo uma transição de carreira. Ele é engenheiro de produção, né? Lá do Brasil, com experiência, e quando ele veio para cá, ele fez essa transição para trabalhar na área de TI, né? Então, o curso que ele tinha feito, né, foi o curso focado na parte de full stack, certo? Mas você não tinha visto essa parte ainda de implementação com Next.js, certo? Então, a minha pergunta é, o que é que você achou de diferente e se foi mais complicado ou mais fácil com a experiência que você tinha antes? Cara, eu posso dizer que foi muito mais fácil. Em questão assim, porque eu disse no meio da apresentação ali, no final do dia, você vai estar trabalhando com React. E se a gente até olhar a composição, deixa eu até voltar a fazer o share aqui da aplicação que eu estava trabalhando, peraí, só um pouquinho. Se a gente começa a falar, volta lá, isso aqui. Se a gente olhar isso aqui, isso aqui é uma estrutura normal, propriedade, props, né? Você está passando como propriedade, você está fazendo a função, você está coletando essa informação, passando propriedade, tudo isso já é o seu dia a dia que você vê no React. A única coisa para mim que foi novo, foi tentar entender como é que funcionava essa questão. Bom, beleza, ele combina uma parte estática e outra parte ela é gerada de acordo com requisições, né? Ele monta um bundle, dentro desse bundle, ele tem a parte estática e também a parte que ele precisa fazer requisição. Então, essa parte eu precisei aprender, precisei entender ela, né? E também por que foi necessário, por que entrou essa questão do server-side render, por que ela faz sentido você utilizar. Até muitas pessoas, às vezes, até perguntam, beleza, posso fazer toda a minha aplicação de server-side render? Não é necessário, porque você imagina o seguinte, se a gente tem uma página lá que é formulário, só um formulário, um about e um formulário, é texto e uma caixa de... Não há necessidade de você renderizar isso no servidor e você ter tudo isso, é um custo de processamento. Quando a gente fala que a gente vai trabalhar com server-side, a gente tem que pensar que também a gente tem um custo de processamento, né? Ela não é assim tão simples. Então, foi essas coisas assim que eu percebi. E a questão de rotas ali, muito simples, porque no React você tem toda fazer a rota, a parte de, como é que fala, é um pouquinho mais complexa a parte quando você faz de rotas privadas, né? Você tem, por exemplo, tem que fazer um tipo de chaveamento. Eu achei muito tranquilo. Essa parte, assim, não tem... A única coisa, assim, que eu me debati no início ali foi, por exemplo, até o Gustavo falou aqui, eu não trouxe para esse exemplo aqui, que talvez eu não conseguiria até ter habilidade para explicar 100%, mas por exemplo, a gente vai utilizar material UI,
vai utilizar Style Components, eu tenho que injetar isso dentro. Então, assim, eu tenho que injetar isso, eu tenho que injetar dentro do meu documento, aquela página que eu mostrei para vocês ali, que é o slash documento, que ele vai, você imagina assim, todo componente que você tem, ela vai ter aquilo ali, então ele vai estar dentro do escopo, entendeu? Então vai ter acesso. Então, assim, aquilo ali eu precisei um pouquinho mais de tempo para poder entender e compreender como é que funciona. Show de bola, cara, show de bola. Então, pessoal, também teve um outro projeto que a gente participou, eu e o Fernando, justamente para a gente ampliar o conhecimento dele em relação a essa tecnologia que está sendo bastante utilizada dentro do mercado, né? E que a gente também utilizou o Next.js e foi bem tranquilo, cara. A curva de aprendizagem dele foi muito tranquila, né? Foi bem de boa. É. Daqui de vocês, quem que trabalha com Next.js? Alguém aí trabalha com Next.js? O Saulo falou que trabalha, né? Tá começando. Ô, Saulo, eu compliquei tua vida ainda ou te fiz entender alguma coisa? Não, cara, foi tranquilo a apresentação, gostei da apresentação, pô. Nem confundiu, nem nada, foi tranquilo, foi boa. Deixa eu compartilhar uma coisa que eu... Não é uma coisa, um projeto que eu participei dentro da minha empresa e que necessariamente também foi feito em Next.js, cara. Isso aqui é um produto que a minha empresa criou, que ele está disponível, a gente lançou agora dia 21, que foi ontem. Que chama o Viva Round Trip, né? Então, assim, toda essa parte aqui que vocês estão vendo foi tudo criado com Next.js. A minha responsabilidade dentro desse projeto foi mais principalmente trabalhar no back-end. Eu trabalho mais focado no back-end, né? E tem um outro desenvolvedor que ele ficou responsável pela parte do front-end, né? Mas os requisitos que a gente trabalhou com ele foi justamente isso daí. Olha, precisa ser em React, que é a stack, que é o framework que a gente tem dentro da nossa companhia, né? Para trabalhar na parte de front-end, e também com Next.js. E ele também nunca tinha trabalhado com Next.js, e a curva de aprendizagem dele foi bem tranquila, igual a do Fernando. Só que ele também já tinha experiência apenas com React, né? Então, se você for ver aqui, ficou um site bem legal, leve, todas aquelas partes de rotas que o Fernando falou, por exemplo, ó, isso aqui é um artigo, tá vendo? Tem um artigo e aqui eu tenho vivaroundtrip.com/artigo/ o nome ou slug, que a gente chama de slug, né? E aí você consegue ver a informação referente ao artigo. Mesma coisa acontece com as rotas que a gente chama de rotas de categorias, eventos, comida e bebida e travel. Tá vendo? Você consegue também fazer a navegação de acordo com as rotas dinâmicas. Aí eu estava dando uma olhada, Fernando, em relação ao que você compartilhou com a gente, da forma que a gente começou a trabalhar aqui, ó. Para cada página que a gente tem aqui, e se eu for ver aqui aquela parte que você tinha colocado do get static props, né? A gente utilizou aqui tudo server-side, né? E aí, cara, tem um porém, tá? Digamos que, por exemplo, por algum motivo, eu estou criando, digamos que esse meu produto aqui, ele fosse um MVP, tá? E eu quisesse colocar esse meu MVP no web host, tá? Como, por exemplo, uma S3 da Amazon. Eu não poderia estar utilizando essa configuração aqui, porque justamente com essa configuração ele precisa ir até o servidor, fazer a renderização da página e depois retornar, né? Se eu quisesse colocar essa aplicação aqui, executando ela em uma S3 da vida, né? Em um conteúdo estático, necessariamente eu teria que fazer uma alteração da minha plataforma para trabalhar com get static prop, né? E aí criar o bundle que fica aqui dentro do meu .next, né? Ele vai gerar isso daqui e toda essa informação que eu tenho aqui dentro da pasta do .next, aí sim eu poderia ir lá na Amazon, né? E fazer a... Opa, cadê? Ir lá na Amazon e fazer a publicação dos meus arquivos estáticos. Entendi. Então, essa parte aí é muito importante e ela tá diretamente ligada com a infraestrutura que você vai estar utilizando
para a tua solução de serviço. Exatamente. Essa questão é muito importante. Dessa limitação, assim, eu até desconhecia, foi até bom comentar, porque os dois acho que já faz acho que é a quinta ou a sexta aplicação que eu desenvolvo, e mais com essa aqui agora, que eu utilizo tanto o Netfly quanto como é que fala, a Vercel, né? E todas as duas plataformas, elas já são preparadas para isso. Então, provavelmente, a parte por trás dos planos, ele aceita toda essa parte de busca e você devolver essa informação. Tem um outro site também que eu trabalhei, que foi justamente onde a gente caiu nesse cenário. Porque, assim, imagina o seguinte, eu fiz um trabalho que era um trabalho de freela, e aí, é claro que a gente queria reduzir custo, né? Nesse caso aqui, a infraestrutura que a gente está utilizando para essa plataforma é o Google Cloud, né? Então, necessariamente, por enquanto, eu não estou muito preocupado com custo. No meu caso, na outra aplicação que eu criei, eu esqueci até o nome, rapaz, da URL. Deixa eu ver se eu lembro. Não, eu preciso dar uma olhada, depois eu acho, compartilho com vocês. Mas nesse caso, como era uma aplicação freela, eu queria diminuir o quanto eu pudesse os meus custos. Geralmente, se você for colocar um servidor para o front-end, ele vai te custar, o mais barato vai te custar $7 por mês, né? Se você quiser deixar ele dedicado, né? Nesse caso, se eu quisesse utilizar a Amazon, eu ia pagar pouquíssimo para colocar só o conteúdo estático lá dentro, né? Então, ficaria mais barato para mim e para o meu cliente. Então, nesse caso, nesse sentido, né, para aquele freela que eu trabalhei, para aquele freela que eu fiz, fazia mais sentido eu gerar o conteúdo estático e armazenar ele em um storage como a S3 e não em um servidor realmente como o Heroku ou até a própria Amazon, ou até a própria Vercel. Né? Deixa eu fazer, falando nesse cenário que você comentou aí. Então, vamos falar o seguinte, você está gerando a tua aplicação de forma estática. E se pelo que, né, toda a parte que eu empreendi aqui. E se de alguma maneira você tem que atualizar alguma informação, você tem que atualizar todo esse bando que você colocou na AWS, você tem que novamente gerar um build e colocar lá, ou você consegue ter o sincronismo, tipo SICO, se não me engano, que você consegue fazer o deploy contínuo. Você consegue fazer isso ou não? Consigo, mas eu não entendi a tua pergunta em relação ao seguinte. Imagina o seguinte, imagina que eu tenho uma API que ele vai gerar. A API, cara, ela vai ficar lá. Tipo, o conteúdo que é dinâmico, que vem da API, ele vai consumir de uma boa. Provavelmente, o que é o próprio... quando você faz o build, o que é que o próprio... a própria framework ele faz? Ele cria algum tipo não sei se é um jQuery ou alguma coisa que é assíncrona, ele deixa essa parte lá dentro do DOM, né? E aí, toda vez que alguém acessar a tua página, é como se você estivesse chamando a tua API de uma forma normal. Para mim, funcionou tranquilo, cara. Faz sentido. Bacana. Funcionou tranquilo. Perguntas mais, pessoal? Igor, tudo bom, Igor? E aí, como é que você tá, cara? Acho que o Igor dormiu ali. William? Boa noite, pessoal. Boa noite, José, Fernando. Tudo bem? Pessoal que está ouvindo, tudo. Bem-vindo. Cara, eu gostei bastante. Obrigado. Eu estou mais como ouvinte aqui, eu estou aprendendo também, tá? Então, eu estou indo para um lado para o outro aí, mas eu gostei muito da apresentação, achei legal, foi rápido de subir a aplicação, eu entendi a maioria das coisas. Eu ainda não... Eu fiz uma página, outra, React, acompanhando essas semanas, né, que o pessoal faz aí de desenvolvimento, e eu gostei muito, achei legal. Eu queria saber onde que eu posso pegar algum tipo de projetinho assim para criar um portfólio também, mesmo que eu tenha que fazer o caminho que o Fernando fez, estudar essa parte todinha que eu gostei bastante e aí aprender mais, cara. Entendi. Eu não sou desenvolvedor ainda, também não estou no Canadá ainda, mas eu estou trabalhando na área de ciência de dados, então estou mexendo bastante com Python, programação, tudo isso. E o desenvolvedor, para mim, é o que eu tenho que fazer agora, é o que eu tenho que aprender, é o caminho que eu tenho que seguir. Eu trabalhei muito tempo com infra, só que agora
parte de desenvolvimento está me interessando muito, estou achando bem legal. Acho que a profissão é do futuro para bastante gente, né? Por muito tempo, né? Até se aposentar, eu tenho certeza. Tem bastante, viu, cara? Eu estava lendo alguns artigos, principalmente depois dessa pandemia, e até mesmo antes, né? Tem muitos estudos, principalmente da Microsoft, que eles estão fazendo umas previsões bem agressivas em relação ao mercado de tecnologia, cara. Então, assim, quem quiser de fato garantir vamos colocar assim, um sustento, um trabalho utilizando tecnologia, cara, vem que vai, o mercado é muito aberto, cara, é muito aberto. Agora, é claro que uma coisa que eu sinto aqui, e principalmente aqui em Vancouver, que se você não tiver experiência, você demora um pouco para entrar dentro do mercado. Mas uma vez que você entra, eu não sei se é só em Vancouver, até mesmo quando eu estava no Brasil, eu lembro que quando a galera pedia, não sei se a galera que está aqui, Saulo, até mesmo o Gustavo, vocês devem, se vocês trabalham na área há um bom tempo, vocês se lembram da AP Info. Lembro. Claro que eu lembro, opa, com certeza. Usei muito. A APInfo, lá era onde a gente procurava emprego. E aí, toda vez eu lembro, cara, toda vez que tinha vaga para estagiário, quando eu estava começando, eles pediam vaga de estagiário que já tivesse 5 anos de experiência. Mas, porra, cara, aí também não... Tá, vocês estão de brincadeira, né? Eu nem sei mais Isso me lembrou uma coisa que aconteceu de verdade, que é, o cara tava pedindo, eu não me lembro que tecnologia, o cara precisava de 3 anos de experiência em tal tecnologia. Aí o cara falou assim, infelizmente eu não posso aplicar porque eu só criei essa tecnologia faz 2 anos. Mas acontece, viu, cara? Acontece. Ô, Ilha, deixa eu compartilhar essa questão, até que foi bom ter que o José tocou nesse assunto de transição de carreira, que, vamos falar assim, é uma questão um pouco delicada, né? Você tem que ter persistência, né? O José falando, a gente conversa muito sobre isso. E uma coisa que eu vim de aprendizado, e eu vim que faz muito sentido, a gente fala assim, é foco no que você está aprendendo. Né? O que eu estou falando hoje, eu olhei para o mercado, olhei, vamos dizer assim, o direcionamento que o mercado está trabalhando, e eu falei assim, bom, o que eu me identifico e qual é a stack que o mercado, vamos assim, hoje está mais demandando, né? Então, na stack que está mais demandando, pelo que eu percebi, né, Node.js, React, JavaScript, React e o outro React Native que também eu participei. Então, assim, por que eu decidi fazer um bootcamp, né, naquela época, mesmo estudando, mesmo aqui em Vancouver, fazendo curso de App Developer do ano, por que eu decidi? Porque, assim, é muita informação para você aprender e assimilar em pouco tempo, né? Então, assim, a maneira que você vai... Eu digo assim, tem que ter calma nesse processo de aprendizado, porque não é da noite para o dia que a gente vai assimilar todas as informações. Ó, acho que faz o quê? Nem 3 meses, nem isso, 2 meses que eu estou trabalhando com o Next. Óbvio que tem muita coisa ainda para aprender, mas tipo assim, é uma coisa contínua. Mas o que eu diria é o seguinte: se você está caindo nessa área, assim como eu, por exemplo, eu foquei primeiro, foco primeiro em aprender a base, que é a parte falando de web, né, de JavaScript. Depois que eu me senti confortável com JavaScript, aí eu peguei, não, agora é a hora de eu começar a trabalhar com React. E quando eu caí com o Next, até que o José perguntou, eu falei, cara, é muito tranquilo. Assim, até eu poderia estar errando falar aqui, mas eu acredito que você pode até tentar aprender os dois em paralelo. Ou pegar o conceito do React e você já começa a poder também utilizar o Next, porque no fim das coisas, dentro do Next, você vai, como é que se fala? Você vai desenvolver com o React. Ele é um framework React. Então, é isso aí. Não, obrigado. Legal, gostei. E assim, mas em relação à vaga de trabalho, cara, o que eu vejo, tá tendo uma demanda muito grande para a parte de React, cara, muito grande. Eu acho não, tenho certeza que é o framework JavaScript mais utilizado para a parte de front-end. Eu acho que há uns 2 anos atrás, aquela outra framework que é o... Como é o nome? Você está falando do Next ou do React? Não, do React em si, tá? Do React, aí eu coloco também o Next.js agora, né? Mas tinha uma outra, há uns 2 anos atrás, tinha uma outra também que estava pegando muito, principalmente para quem trabalhava com
com desenvolvimento de .NET, né? Com C Sharp, alguma coisa assim. Como é o nome? Tem Angular, Vue... Angular tava bem forte. E agora eu vejo que tá meio que caindo e o React tá subindo bem mais, cara. E, assim, e aí também tem outra coisa, né? O React também tem uma outra, vamos colocar uma outra versão, que é aquele React Native, que você também consegue trabalhar com a parte de mobile, né? Mobile. Eles tentam vender que você, não, cria uma única aplicação e aí você vai renderizar tanto para web quanto para mobile, mas não funciona não. Já tiveram até mesmo algumas outras versões antes do próprio React Native, que era o Ionic. Eu brinquei bastante com o Ionic, né? Mas tava bem prematuro ainda. O React ele tá muito mais avançado agora. Tá bem legal se trabalhar. Tá bem legal se trabalhar. O que mais, pessoal? Dúvidas aí? Saulo, Gustavo, você trabalha com o quê? Cara, eu sou front-end também. Front-end, mas com qual stack você está trabalhando agora? Cara, infelizmente eu tô no WordPress. Com PHP? Porque eu trabalho numa agência aqui de marketing. Uhum. Então, a maioria das coisas dele estão tudo em WordPress. Inclusive, estou aqui me matando aqui numa animação que tem que fazer aqui num cliente que tem que entregar para amanhã. Mas o cara lá é aberto, assim, porque a empresa é um pouco nova. Ele é aberto, eu já mostrei para ele o React, já mostrei o Strap, já mostrei o Next. A gente ainda não achou um projeto ainda para encaixar. Legal, cara. Essa aplicação que eu te mostrei, essa do Viva Round Trip, a gente fez com Next.js e com Strap, cara. Cara, eu adorei o Strap, cara. Eu já fiz até uma apresentação aqui. Depois passa lá na página do ITBR, vai ter lá uma apresentação minha falando sobre Strap. Cara, funciona muito legal. Funciona muito legal. A minha mulher, ela tem uma página que ela é feita no WordPress. Eu tentei convencer ela, mas ela não quis mudar, não. Tá utilizando Strap e também React. Eu acho que os dois estão funcionando muito bem, cara. Né, que a gente falou, né? Foi no Slack do React Vancouver. Mas há quanto tempo você já trabalha com a escola desenvolvendo? Assim, você aprendeu, quando é que você começou? Cara, desenvolvendo profissionalmente desde 2004 eu trabalho. Já faz tempo, já. Faz um tempo. Eu trabalhei numa empresa lá na minha cidade, em Bauru, que aí eu trabalhei meio como back-end em PHP. A gente fazia um sistema de cobrança, sistema jurídico, assim, sistemas grandes. E depois disso eu fui para São Paulo e fui para trabalhar na Editora Abril. Eu trabalhei na Editora Abril de 2008 até final de 2018. Entendi. Fui mandado embora e vim para o Canadá. E como é que você veio para cá, cara? Você recebeu uma oferta ou você veio na cara dura mesmo? Não, a gente veio na cara dura. Começou a conversar, eu e minha esposa, decidimos que melhor era vir para cá. Aí fomos tentando os processos lá, ela veio para estudar. E você fez pós-graduação na Langara e eu vim para trampar. Aí fiquei aqui me matando na Starbucks 2 anos. Sério, cara? Sério, cara. Nossa. E você, mesmo assim, mesmo você já tendo uma base de desenvolvimento... Mesmo, cara, mandava currículo para Deus do mundo. É foda, né, cara? É isso que eu quero quebrar, cara. É isso que eu quero quebrar com a ITBR, cara. Tipo, olha, mais outro exemplo aí, Fernando, do que eu tô te falando, cara. O cara teve, desde 2004, o cara trabalhava com tecnologia, veio pra cá pra trabalhar com uma outra coisa só pra ter a porra do entry level e do Canadian Experience.
E, cara, não faz sentido, velho. Não faz sentido, cara. Pois é, eu acabei ficando meio que num limbo, assim, porque como eu no Brasil, a Editora Abril também tinha lá seu... No final, eles mudaram também tudo para WordPress, mas eles tinham um CMS deles lá, mais de 50 sites e tal. Como eu acabei não tendo experiência, por exemplo, com React, essas coisas, então aqui eu acabei ficando num limbo. Se eu fosse aplicar para uma vaga que pedia um nível muito avançado, essas coisas, eu não servia porque eu não tinha experiência. Uhum. Se eu tentava uma vaga de júnior, por exemplo, não, mas você já é desenvolvedor desde 2004, não sei o que, você é meio overqualified para vaga de júnior. Para vaga. Cara, escrevi cover letter quase, tipo, pedindo, pelo amor de Deus, deixa eu me dar uma chance, eu quero trabalhar, eu quero, sabe, não ligo de ser júnior. Eu sei, cara, como é que é. Então, aí nesse meio tempo eu conheci um cara aqui, que é o Brian, que é o dono dessa agência que eu trabalho. Uma amiga em comum apresentou e a gente bateu um papo e foi aquelas entrevistas assim, o cara falou, eu quero te conhecer para ver se eu gosto de você, porque eu vi seu currículo, eu falei, coisa técnica, a gente pergunta um para o outro, a gente acha no Google, ele falou assim, agora química se não tiver, não adianta, né? E aí eu tava fazendo freela com ele desde o final de 2019, mas era aquelas coisas, tinha mês que tinha 80 horas, tinha mês que tinha 5, sabe? Uhum. Aí agora... Aí você conciliava o teu trabalho lá na Starbucks com os freela. Starbucks, aqueles horários malucos, tinha dia que entrava às 9 da manhã, tinha dia que entrava às 4 da tarde, e às vezes estava aqui no meio do negócio, que estava embalando, tinha que parar para ir no Starbucks, e ficava lá, tipo, 8 horas de pé, fazendo café para todo mundo. E aí agora, cara, no finalzinho agora, em janeiro, o cara conversou comigo e me contratou. Então você pegou o trampo como desenvolvedor recente agora, em janeiro. Caraca, bicho, tu ficou 2 anos ralando, velho, só pra... 2 anos ralando. Outras coisas. É foda, né, cara? Tô falando pra você, é persistência, cara, não tem como, bicho. Cara, eu comecinho, eu entrava 4h30 da manhã, cara, na Starbucks, cara. É foda, né, cara? É foda. A sorte é assim, a Starbucks era do lado da minha casa, era tipo uma quadra da minha casa. Cara, tem um maluco que eu conheço, cara, que ele é personal trainer. E aí a gente foi pescar junto, velho. Um amigo nosso em comum, a gente pegou ele, me apresentou ele, a gente foi pescar. Aí eu trocando ideia com o cara, é personal trainer, ele começou também, ele não conseguiu pegar a vaga de personal trainer. Aí ele começou a trabalhar na Starbucks. Vocês sabem onde fica como é o nome daquele negócio? Horseshoe Bay? Onde você pega o ferry para ir para Nanaimo, eu acho. Horseshoe Bay. É isso aí, esse aí. Pronto, o cara trabalhava na Starbucks de lá e morava aqui em Vancouver. Ele tinha que estar lá, tipo, 5 horas da manhã, velho. É foda, cara. Longe, cara. Eu falei, meu irmão, como é que tu fazia, cara? Ele falou, cara, acordava, tipo, 3 da manhã pra pegar um ônibus. Cara, eu falei, meu irmão, bicho, que trampo, cara. Isso é louco, foda, velho. Cara. Tem que ter vontade. Mas eu já tava, agora no final, já estava me afetando, assim, emocionalmente, já estava ficando meio depressivo, não aguentava mais ir lá, assim, sabe, cara? É foda. Sabia que eu podia mais, entendeu? Não desmerecendo, me ajudou muito, principalmente no inglês, sabe? A experiência de trabalho foi bem boa. Mas, puta, você sabe que você pode mais. Você pode fazer mais, né, cara? É esse o motivo que eu criei o ATBR, cara. Tipo, não tem sentido o cara vir com experiência do Brasil, já vir qualificado, e o cara vir trabalhar aqui em restaurante, ou em Starbucks, ou então alguma outra coisa, cara. Porque assim, o emprego, em teoria, não é pelo emprego em si, mas é porque, cara, você já tem experiência. Eu sei que aqui eles precisam de profissionais qualificados, né? E a galera que vem do Brasil já vem com tudo isso daí, cara. Só que a porta de entrada é que às vezes é mais complicada, né? Então, eu acho que com a ITBR, se a gente conseguir
tipo, diminuir essa vazão, mesmo que não seja, por exemplo, pegando o teu caso, 2 anos, mas se diminuir para 3 meses, porra, cara, show de bola. Sim. Show de bola, entendeu? Show de bola. E aí, Igor, ligou o Vocês conseguem me ouvir? cara? Agora eu posso. Ah, legal. Eu estou usando meu celular para falar aqui na reunião. Cara, mas essa experiência aí de começar num emprego que não tem a ver com a nossa área é muito comum aqui no Canadá, na verdade. É muito comum, é muito comum, é muito comum. Eu mesmo, eu comecei trabalhando como professor de robótica, né, numa escola aí. Eu dava aula para crianças de 4 anos de idade, os pais são meio loucos de querer ensinar programação para uma criança de 4 anos de idade, mas é aquela história, né? Pô, a gente faz o que dá, né? Então, a gente passa um tempo assim, meio... Eu acho que isso tá dentro daquela máxima que todo mundo fala, né? Quando você tá no Canadá, quando você é recém-chegado, tem aqueles 3 anos que você meio que paga um pouco de penitência, né? Que é o tempo de adaptação e onde você meio que passa longe da sua família. Então tem todas as outras questões, né? Tem a questão de que você meio que, quando você vem sem o PA, por exemplo, né? Que você fica meio ainda apreensivo, você não sabe se você traz tudo do Brasil, se você não traz, se você vende sua casa lá, se você não vende. Aí tem as pessoas que contam com você e daí te junta com essa questão de você não conseguir trabalho. Mas eu acho que o ITBR, se ele puder resolver pelo menos essa questão profissional, se as pessoas conseguirem ter uma vazão na entrada, né? Vindo do Brasil com experiência e já entrando no mercado de trabalho, eu tenho certeza que esses 3 anos vão ser aliviados pra caramba. Vai, cara, vai ser muito mais tranquilo, eu acho também. É isso que eu tô tentando fazer, cara. Eu quero jogar, eu já falei pro Fernando várias vezes, o que eu quero fazer é justamente jogar uma luz na galera que vem, entendeu? Ou na galera que já tá aqui, né? E que já tem experiência, ou até mesmo que não tem experiência, mas que queira fazer essa transição, né? E que seja uma transição mais tranquila, entendeu? Se, cara, conseguir isso daí, bicho, vai ser show de bola. E o pior, cara, e isso é o que me deixa mais puto, que as empresas precisam de profissional, velho. Isso é verdade. É foda, cara. Tipo, eu tô na empresa agora... Fala, quem não, pode falar, não, eu só falei, os caras precisam e fica nessa aí. Mas só que tem uma coisa que eu tava conversando com a... Não sei se todo mundo aqui tá no grupo lá do WhatsApp, mas eu conversei com a Andréia semana passada. A Andréia, ela é de RH, né? E aí, cara, a gente trocando uma ideia lá, eu falei, uma coisa que eu percebi aqui, eu até já falei pro Fernando diversas vezes. Aqui, as empresas, pelo que eu senti, né? A maioria das empresas, elas não querem formar o profissional aqui. Elas já querem o profissional já pronto, que chegue, sente e produza. Entendeu? Eles não estão querendo desenvolver a galera para daqui a 6 meses, ou daqui a 3 meses, a galera começar a produzir. Que é uma cultura que no Brasil, pelo menos nas empresas que eu participei, sempre tinha. Eu sempre estava criando processo de trainee, processo de estagiário para trazer gente, né, capacitar essa galera e daqui a 3 meses eles estarem sendo produtivos. Né? Aqui não, aqui é diferente, cara. É diferente. Mas eu acho que tem um motivo para isso, né? Essa questão das empresas quererem alguém que, né, eles chamam, né, hit the ground running, eu acho que tem um motivo bastante importante, que é o turnover, né? Aqui o profissional não fica muito tempo numa mesma empresa. Eu acho que no Brasil isso já é um pouco diferente, né? A gente tem profissionais no Brasil que ficam um tempão lá, 5 anos, 10 anos na mesma empresa. Aqui é muito raro você achar um cara com... Se você entra numa empresa e fala, pô, tô há 5 anos na mesma empresa, você fala, pô, então você já é um antigão. 5 anos no Brasil é meio normal. Assim, eu não sei, cara, porque assim, pelo menos onde eu trabalhei, principalmente em São Paulo, onde cara, se eu saísse da minha empresa hoje, amanhã, com os contatos que eu já tinha outro trampo em vista, entendeu? Assim, o turnover também era bem alto, mas pode ser também, cara, pode ser também. Mas mesmo assim, cara, mas é isso que eu tô falando. Olha umas coisas que eu conversei com a Andréia, e também que eu estudei, tá?
Eu tenho um monte de relatório que eu já li sobre negócio de imigração e que isso é fato. Todo imigrante que vem para cá, para o Canadá, ele demora até 5 anos para ele vamos colocar, para ele se solidificar, não é solidificar a palavra, mas para ele chegar a um patamar de uma pessoa que é nativa daqui. Então, bicho, você fica 5 anos, você chegou aqui. Cara, você vai ficar 5 anos ralando até você chegar a ganhar a mesma coisa que o nativo. Isso é uma média, tá? Algumas pessoas conseguem mais, algumas pessoas conseguem com um tempo menor, né? Mas isso é a média do que o governo canadense ele passa. Só que tem uma outra coisa também. A maioria do pessoal que vem como imigrante, se você for comparar a qualificação da galera, é muito melhor do que a qualificação do canadense. Porque a galera geralmente quando vem, já vem no mínimo com uma graduação, né? Fora se você for ver um mestrado, até mesmo um doutorado, cara, né? Aí é que tá uma coisa que eu não consigo entender, cara. Como é que um cara já vem aqui com um doutorado e que o cara tem que começar lá de baixo, cara. Lá de baixo, quando eu falo lá de baixo, no job entry level, sendo que o cara já poderia estar sendo muito mais produtivo em alguma outra área, ganhando mais, né? Tem alguma coisa aí que eu ainda não consigo. Eu também não consegui entender isso aí, não. Pode, vai lá, você responder essa pergunta. Vai lá, então me ajuda. Enquanto vocês estavam falando, eu vou até colar aí para vocês verem, é uma apresentação de um francês chamado Lionel Laroche. É velha essa apresentação, eu acho que essa é a melhor dele. Ele fez várias, mas acho que essa é a melhor, a que eu mais gostei. É o seguinte, esse cara, ele é francês. Eu vou deixar aqui para estudar depois. Beleza. Ele é francês e ele chegou no Canadá e ele era mestre ou doutor em, sei lá, em processos químicos, sei lá que caralho que ele era. E aí ele percebeu que ele era muito melhor do que todos os canadenses, tudo, e que mesmo assim ele não conseguia emprego, não funcionava. E aí ele começou a perceber, e ele descobriu várias coisas. Vale a pena assistir a apresentação, eu vou dar o resumo do resumo, né? É assim, todo mundo que chega no Canadá é mais qualificado que o canadense, porque o processo para trazer o cara é via qualificação. Os caras vão te perguntar quantos anos de experiência você tem, quanto você estudou, né? Mas aí, por mais que você queira, e por mais que funcione bem, de modo geral, no dia a dia, você não se expressa tão bem quanto o nativo. Certo. Então, você tem alguma dificuldade de se comunicar que eles não têm. E você não sabe se portar como um canadense. Eu explico. No Brasil, a gente encontra o cara no primeiro dia, não sei o que, já está passando a mão na bunda no outro. No Canadá, eles são muito mais frios. Comigo não, vem passar a mão na minha bunda. Às vezes tem uma cerveja, mas acaba funcionando. No Canadá, leva mais tempo, eles são mais fechados. Então, assim, por exemplo, às vezes... por exemplo, se não tivesse na pandemia, já teria chamado o Fernando para conversar aqui, vem aqui, vamos conversar das paradas, não sei o quê. O canadense, para ele te chamar na casa dele, demora pra caramba. Mas quando ele te chama pra casa dele, aí todo mundo passa a mão na bunda um do outro, igualzinho o Brasil. Mas aí que tá. Os seus skills de interpersonal skills que você tinha no Brasil, eles não se transferem para o Canadá. E aí o que acontece o cara chega aqui, o cara é mais qualificado que um canadense, ele fica revoltado, o que ele faz? Ele estuda ainda mais. E aí ele se isola ainda mais, ele ainda é ainda melhor, mas continua não sabendo como se portar, ele não tem esses skills que funcionam no Brasil. E aí tem algumas coisas, por exemplo, o cara fez USP, foda-se. Ele fala assim, eu fiz a melhor universidade do Brasil. Primeiro, o canadense não sabe qual a diferença entre a USP e a Unip, é a mesma coisa para ele, né? E aqui no Canadá, por exemplo, a diferença entre a primeira e a 20ª é super pequena. Né? Então, você falar que, puta, eu fiz a melhor, tá bacana. Vou saber.
né? Eram 10, ele ficou com 9,95. Ah, beleza, né? Então tem diversos desses aspectos que demora para a gente entender, né? E que atrapalham a gente pra caralho na hora de procurar emprego, de se comunicar com as pessoas. Eu concordo com você. Eu concordo com você. O lance da comunicação, isso até mesmo nesses reportes que o governo solta, que tem, ele fala isso daí. A comunicação é essencial. Mas só tem uma outra coisa também que eu acredito que é importante, cara. Sabe o que é? O network, bicho. O network, cara. Você chega aqui, você não conhece ninguém e ninguém te conhece, cara. Até você conhecer, como por exemplo, o Gustavo falou que um amigo apresentou um cara que eles conversaram, aí só depois rolou. Cara, isso aí é network, cara. Então, assim, a galera quando vem pra cá, e é justamente também esse um dos motivos que eu criei o ITBR, pra conectar a galera, bicho. Vai lá, cara, conversa, se apresenta, bicho, bota a tua cara pra bater, porque se de fato você ficar só no lance de estudo e ficar dentro de casa, você tá fudido, cara. Ninguém vai te conhecer, ninguém vai saber do teu trabalho, cara. Que é diferente no Brasil, né? No Brasil, necessariamente, geralmente a galera cresce, aí você já tem um network ali, mesmo se você mudar para uma outra cidade, mas a comunicação já facilita, porque a língua é a mesma. Só quando você muda de língua e muda de região, e os costumes são totalmente diferentes, aí é que realmente complica. Mas eu vou dar uma olhada, cara, nesse vídeo que você passou, que eu acho interessante. Dá uma olhada, porque tem muita coisa boa. Ele fala, por exemplo, do sandwich feedback. Ele, né, que é, por exemplo, o cara fala assim, olha, você está fazendo muito legal isso, tal, não sei o quê, mas você precisa melhorar isso. E no final ele fala, mas de forma geral, você chega no horário, tal, não sei o quê. Basicamente é uma coisa boa, uma coisa ruim, uma coisa boa. Você tem que ignorar as coisas boas, porque o que ele está falando mesmo é a coisa ruim do meio. Só que o canadense, ele põe essa coisa no sanduíche ali no meio. Só que ele é mais polido, né? Em alguns lugares do mundo, não existe esse formato. O cara, por exemplo, sei lá, do leste europeu, ele fala assim, eu tive 2 feedbacks positivo e um negativo, tô mandando muito bem. Enquanto, na verdade, o cara tá falando, porra, cara, você precisa melhorar muito, porque senão você tá fudido. Ele fala também, por exemplo, como é que chama? Da extensão da régua do feedback, por exemplo. Então, imagina o seguinte, imagina uma régua de 10 centímetros. No 0, tá o feedback mais negativo que você pode levar. No 10 tá o feedback mais positivo que você pode, e no 5 tá o neutro, né? Em alguns lugares do mundo, para que esse feedback super negativo ocorra, a régua deles está no menos 5. E o super positivo está no mais 20. Então, às vezes você fala, cara, olha, você tinha que melhorar nisso, e às vezes você quer dizer que é uma coisa leve e o cara vai entender como uma coisa super pesada e ficar desmotivado, não vai entender, ou o cara vai falar, não, o cara só deu um toquinho, beleza, segue, e você não entendeu a profundidade do que ele queria dizer. Ele dá um exemplo, se não me engano, ele fala do zoológico de Toronto. Ele fala, ele é francês, né? Ele fala assim, estava escrito lá, please refrain to feed the animals. Por favor, se contenha para não dar comida para o animal. Não dar comida para o animal. E aí ele falou, eu sou francês. Ele falou, tá bom, então quer dizer que não pode dar muito, né? Vou dar só um pouquinho aqui e não tem problema. E ele falou, o que eles queriam dizer é não dê comida aos animais. Ele falou, se fosse na França, eles diriam assim, please do not give food to the animals under no circumstance, no. Sabe assim, tipo, não, para ficar bem claro. Então, quando o cara falou, please refrain, o cara fala, tá, então, tudo bem. Então, tem um monte desses detalhes que ele comenta e que, cara, é velha essa apresentação, mas eu garanto que continua, para quem está chegando, continua relevante. Show de bola, eu vou dar uma olhada. Você me lembrou de um negócio que eu vi aqui, eu moro perto da Main Street, né? Aí na Main Street tem um lugar em frente a Canadian Tire que tem uma fontezinha, tal, saindo água. E aí tem lá, não tomar banho. Eu falei, velho, quem é o idiota que vai chegar ali? Eu falei, não, é uma fonte, tá saindo água, eu vou tomar banho nessa porra. Mas aí tá, né, cara? É foda, cara, é foda. Mas, Gustavo, deixa eu te fazer uma outra pergunta só de curiosidade. Então, você já trabalhava com TI desde 2004, você chegou aqui quando?
Novembro de 2018. Novembro de 2018. Então você tinha aí uns 14, 13 anos de experiência. Uhum. Caraca, bicho, mesmo assim foi difícil, velho, pra você, velho. Olha que louco, né, cara? É isso aí que eu tô tentando quebrar, cara. É isso aí que eu tô tentando quebrar, cara. Não consegui a entrevista, ninguém responde. As poucas que consegui foi através de indicação, assim, cheguei a fazer uns testes, mas depois ficava nisso mesmo, cara. Em alguma coisa também tava travando. Cheguei a fazer um teste na Pay by Phone. E aí eu conversei com o cara me passou o teste e falou, ó, você tem que, né, passou o que eu tinha que fazer. Ainda falou para mim, ó, nosso stack aqui é JavaScript, a gente também usa um React e tal, mas o básico é JavaScript. Segue os requisitos, mas faz como você quiser. Eu peguei e falei, vou fazer, fiquei na dúvida, vou fazer React ou em JavaScript puro, né? Não, vou fazer JavaScript puro para mostrar que eu sei JavaScript puro, né? E o React acaba sendo a consequência. Aí fiz, o cara levou 15 dias, me falou, não, então, o pessoal olhou aqui, mas achou que você deveria ter feito em React. Vai cagar, cara. Aí eu peguei e falei, depois dei um tempinho assim, esfriei a cabeça, que eu fiquei meio puto, escrevi para ele, eu falei, cara, então eu vou fazer em React e vou mandar. Aí o cara falou, pode mandar, mas eu não sei. Eu peguei, fiz em React, mandei, mas depois não tive nem resposta mais. Sabe uma coisa que aconteceu comigo, cara? Eu até, não sei com o que foi que eu falei, tipo, eu tava participando do processo seletivo para UBC, que era para pegar uma posição lá como desenvolvedor Java para integração, que essa é a minha especialização no Brasil. Eu passei mais de 8 anos trabalhando só com integração e com produtos e com a tecnologia Java. Você acredita que o cara que estava vendo meu processo lá, o cara conversou com um cara que estava, tipo, recrutador, né? Que era era uma terceira. E aí eu falei, e aí, cara, como é que foi? O cara gostou, tal? E falou, José, infelizmente você não passou e o cara te passou um feedback. Ele falou que você não tinha Canadian Java Experience. Aí, tipo, eu falei, é o quê, bicho? Como é que é Canadian Java Experience? Ele falou, Aí eu fiquei pensando a mesma coisa que aconteceu com você. Eu fiquei puto. Eu falei, cara, só assim, eu sei que não vai adiantar de nada, mas só pergunta para ele uma coisa. Qual a diferença da JVM que roda aqui e da JVM que roda no Brasil? Mas, velho, vai cagar, porra. JVM, Canadian Java Experience. É o quê? Tem que colocar o please antes de cada statement. Pelo amor de Deus, cara. Nesse dia eu fiquei muito puto. Eu falei, não, cara. Não, velho. Assim, é uma desculpa, cara. Que eu falei, não, velho. Os caras estão me fazendo de idiota. Não é possível. É foda, cara. É foda. É foda, cara. Essa foi boa. Cara, tô falando pra você. Essa daí eu nunca mais esqueci, velho. Canadian Java Experience. Eu falei, tá, no dia que ele me passar um trecho de código que roda aqui, mas não vai rodar no Brasil, aí beleza. Mas é foda, mas você fica numa posição que você não tem o que fazer, né, velho? Esse negócio de como é que fala, network aí, a gente tem que se cuidar. Eu passei por uma aí que eu quase paguei um mico. Eu entrei, quando eu comecei a estudar, entrei em várias comunidades, principalmente o React, eu queria conseguir bastante informação e às vezes estava fazendo um projeto para procurar para resolver alguns problemas. Aí eu entrei até uma comunidade no Meetup da React Denver. Aí, beleza, fui participar do Meetup, como assim a gente está participando aqui, daqui a pouquinho no meio da apresentação, o pessoal perguntar de onde vocês estão. Aí todo mundo, eu estou de tal lugar. Eu falei, cara, Denver? Como fica Denver aqui em Vancouver, cara? Aí falei, puta, lá nos Estados Unidos, cara. Estados Unidos, porra. Tô falando com os caras lá dos Estados Unidos. Eu falei, ferrou. Eu vou continuar aqui no meio do bate-papo aqui, aí interagir com os caras. Mas, assim, é a maneira que, sim, todas as entrevistas que eu tive até agora foi através de alguém que me conheceu, através de quem bateu o papo. Tipo, faz semana, eu acho que 2 ou 3 semanas atrás eu participei de um hackathon. Foi mais, assim, para me pegar network, porque, como eu falo assim, até era bem, não tinha como falar premiação, nada. E a pessoa que estava fazendo a parte do host, né, que estava gerenciando todo o processo do hackathon,
Depois a gente teve um feedback, conversando tudo, e ela me indicou para uma vaga na empresa onde ela trabalha. Aí, assim, até a vaga que começou lá, que eu participei, conversei com a pessoa, só que a vaga ela não dava um match 100% na minha perfil, né? Ela era mais para trabalhar com teste. Então, mas fala assim, eu tô vendo assim que vale essa questão de business, né? Como é falar? Network aqui, cara, é uma das coisas que mais funciona. É uma importante, coisa... cara. É a principal. Teve um dos eventos que a gente fez também, eu acho que foi o 6º evento que a gente fez, que é um recrutador canadense. E ele falou, cara, se você não tiver network, cara, abraço. Esse recrutador, ele até no dia que ele fez a explicação dele, falando sobre o mercado de trabalho canadense, ele falou, olha, como eu já recrutei muito brasileiro, eu consigo entender quando o cara vem do Brasil com uma qualificação de estudo boa. Aí ele falou, por exemplo, hoje eu sei que quem vem do Brasil e estudou na FGV é uma boa. Aí falou, o cara pelo menos já conhece a FGV. Mas aqui, cara, a maioria dos recrutadores, você fala, não, fiz USP. Cagou, cara, cagou. Ninguém sabe o que é, não. E aí também tem outra coisa. O que eu vejo mais aqui, a galera não tá muito... Esse negócio de você ter qualificação educacional é bom para a imigração. Para o mercado de trabalho, a galera não está muito ligada, não. Eles querem saber se você sabe, se você vai mandar bem ou não. Fora isso, estão nem aí. É fora, cara. E as vagas pedem muita coisa aqui, né, cara? Tudo que é sênior isso, sênior aquilo, e tem, tipo, 1 milhão de coisas que você tem que saber. Nunca vai dar um match 100%, cara. Mas aí que tá, tem algumas coisas. Por exemplo, normalmente, quem já programa há muito tempo não quer pegar uma vaga de júnior. A gente não quer pegar uma vaga de júnior. A gente até pega, e alguém já falou aí de como rotaciona, né? Como as pessoas... você entra, fica 6 meses, pula para a próxima empresa, tal, não sei o quê, né? Que é um problema para eles. E outra coisa é que aqui, cara, é diferente do Brasil. Tem duas coisas. No recrutamento, eu já vi isso acontecer muitas vezes. Nesses 11 anos, eu já vi muitas vezes. O cara prefere não recrutar, não contratar se o cara não for exatamente o que ele quer. Ele fala, não, cara, isso mesmo. A gente espera. Tem que ser o cara que enquadra perfeito. No Brasil, a gente fala, estamos precisando para ontem de um cara, taca esse cara aí mesmo e vamos que vamos. É por isso que você vê vaga aqui aberta há 6 meses. 6 meses. Então, cara, mas isso, eu vou te dar um exemplo, cara, do que acontece na minha empresa, tá? Quando eu entrei na empresa, eles me contrataram, fui contratado como engenheiro de software sênior, e eles estavam precisando de um cara para mobile para trabalhar com React Native. Esse cara não foi contratado até agora, velho. Vai fazer 1 ano e meio já, cara. E eu já falei pro meu chefe, cara, pega a porra de um cara que tem experiência com React e que queira fazer a mudança, treina esse cara em 3 meses, o cara vai estar pronto. Em 6 meses, o cara já vai estar arrebentando. Em 1 ano, o cara já vai estar o pica da galáxia, velho. Mas a galera não, eles querem esperar o cara perfeito. É igual aquela história do príncipe encantado que a mulher fica esperando, que o cara que vai chegar no cavalo branco. Então, mas tem mais duas coisas. Uma que eu lembrei que vocês comentaram depois do processo, não, vamos mandar o código para eles diferente, tal, não sei o quê. Muitas vezes a gente ignora isso que você manda, porque se eu aceitar isso, eu estou sendo injusto com os outros candidatos que mandaram tudo durante o processo. Então, às vezes, se você manda extra, em algumas empresas mais sérias, realmente sérias grandes empresas, o cara tem que te desqualificar. O cara te desqualifica por causa disso, né? Se você mandar extra mais do que o coisa. E o que era o outro? O outro era uma coisa bacana. E o outro é o seguinte, a gente do Brasil, a gente está acostumado a fazer tudo. Então, tanto que eu vejo as propagandas, seja um desenvolvedor T, você aprofunda nisso, mas sabe um pouco de tudo. E aí, cara, você põe isso no seu currículo, e aí, porque no Brasil a gente faz tudo. E chega aqui, o cara fala assim, não, mas peraí, você fazia parte de segurança,
você também desenvolvia, fazia o network infrastructure de vez em quando e... Fazia o café... Aí o cara fala assim, não, peraí, esse cara não tem foco em nada. Ou eu não acredito nesse cara. Então, tira ele. Né? Então, mas isso aí é uma coisa mais cultural nossa, principalmente lá do Brasil. A galera no Brasil, ela procura ser mais generalista. Aqui é mais especialista. Isso aí é verdade. Isso aí é verdade, isso aí é verdade. O que mais, galera? Bom, já estamos chegando em 2 horas aí de bate-papo. Elton, você entrou aí uns 5 minutos, você quer colocar alguma coisa aí, cara? Chegou um pouco tarde, a apresentação já foi, a gente já começou o bate-papo. Não, mas eu não sou programador, então é difícil de opinar no assunto. Né? Você está onde, Elton? Eu estou em casa, eu acabei de chegar, estava no trampo. Mas você está no Brasil, você está... Não, estou aqui, pô. Eu sou amigo do Fernando, eu moro pertinho do Fernando aqui. Pô, então show de bola. Na área. Estou só esperando a gente poder marcar esse encontro mais pessoalmente mesmo, para a galera se conhecer, tomar uma gelada. Ô, José. A ideia é essa, cara. A ideia é essa. A ideia que eu quero é que, tipo, quando essa pandemia passar, em vez da gente se encontrar virtualmente, a gente vai para algum pub, fala alguma coisa sobre tecnologia, depois bebe uma cerveja e fica conversando lá, cara. Essa é a ideia. Ô, José, um cara bom para apresentar sobre infra, como é que fala, de segurança aí, ó, esse é outro aí, ó. Que não me bota na chapa não, meu. Já entrou, cara. Como é que é? Sentou na mesa, como é que é? Sentou na mesa, dividiu sentou, a Coca-Cola, vai dividiu. pagar, velho. Isso aí. Galera, então acho que é isso por hoje. Obrigado aí pela participação de vocês. Fernando, mais uma vez, cara, obrigado aí pela apresentação, por disponibilizar o teu tempo e teu conhecimento conosco. E, galera, muito obrigado pela participação de vocês. A gente se vê no próximo encontro, mês que vem, que a gente já tem até tema, só que eu esqueci agora. Então, fica de olho aí na nossa página, que daqui a pouco eu subo alguma coisa nova lá. Bacana? Beleza, cara. Boa valeu noite. aí. Beleza, valeu. Se quiserem fazer alguma coisa, sempre tentei agitar no grupo lá do WhatsApp, lá, se a galera quiser fazer alguma coisa, assim, tipo, seja uns mini hackathon, alguma coisa assim, eu juntar todo mundo um dia, desenvolver, para fim de estudo mesmo, né, para ajudar cada um. Vamos, cara, vamos fazer sim. Assim, eu sou super aberto para isso aí, se um dia tiver ideia, pode me chamar. Show de bola. A ideia é essa, tá, Gustavo? Justamente o que eu quero com a ITBR tipo, a galera que, até mesmo quem não tem quem tem experiência ou até mesmo que não tem experiência, que a gente começa a fazer alguns trabalhos de forma voluntária para criar projeto para a galera ganhar maturidade, né? E necessariamente isso daí a galera vai entrar dentro do mercado de trabalho com mais facilidade, porque você já fica com referência, você já tem mais conhecimento, essa é a ideia, né? Mas vamos montar alguma coisa mais sistematizada e aí a gente troca uma ideia. Beleza. Bacana? Valeu, galera. Gente. Boa noite para todo mundo. Valeu, boa noite. Até mais. Boa noite. Obrigado. Valeu, moçada.